Olá, galerinha dos terceiros anos! Vamos lá para a nossa aula de matemática? Antes de iniciarmos, faremos a correção da tarefa de casa. Correção lá na página 40 e 41, exercício 1 e exercício 2. Vamos lá? No Em Casa, na página 40, dizia assim no exercício 1: os objetos a seguir se parecem com sólidos geométricos. Escreva o nome do sólido representado em cada item. Então, na alternativa A, o que ele parece? Um cone. Muito bem. Na B, o que esse embrulho, representa? Parece com um cilindro. Na alternativa C, o que o pedreiro está assentando aí? Tijolos, né? E é parecido com paralelepípedo. Na alternativa D, as bolinhas de gude, uma esfera. Na alternativa E, pirâmide, né? Bem parecido. E a letra F, prisma. Fizeram isso? Vamos lá então para a próxima página. 2. Volte às imagens do exercício anterior e classifique-as em poliedros e não poliedros. Então, A, coloque os poliedros. Então, eram as imagens C, paralelepípedo, E, pirâmide e o F, prisma. Na alternativa B, os não poliedros. Então, cone, a imagem a imagem B, cilindro e a imagem D, esfera, né? Agora, convido vocês a abrirem a apostila na página 36. Vamos lá? Aí na página 36, então, prismas e pirâmides. Depois de classificar os poliedros em prisma e em pirâmides, vamos conhecer as características de cada um desses sólidos geométricos. Um poliedro que apresenta duas bases idênticas e todas as suas faces laterais retangulares é chamado de prisma. As bases do prisma são polígonos e estão paralelas entre si. Elas também podem ser chamadas de faces. Veja alguns prismas. Então, nós temos dois exemplos aí. Um prisma de base quadrada à esquerda e um prisma de base triangular à direita. Então, olha lá, estão vendo essas duas faces aonde as setas estão saindo aí? Essas duas faces quadradas são as bases deste prisma. E esta daqui são as duas faces, triangulares, que são as duas bases triangulares deste prisma. Aí, logo abaixo, temos uma professora com seus alunos na sala de aula. E eles perguntam: professora, então o paralelepípedo é um prisma? Sim, ele tem duas faces e também podem ser chamadas de bases. Então, por que ele é chamado paralelepípedo e não de prisma como os outros? Porque todas as suas faces têm a forma de quadrado ou de retângulo. Então, o cubo também é um paralelepípedo? Isso mesmo! Agora vamos lá para a página 37. Na página 37, diz o seguinte: um poliedro que apresenta apenas uma base na forma de um polígono com um número de lados qualquer e todas as demais faces laterais triangulares é chamado de pirâmide. Então, vou voltar e ler de novo, para que a gente possa entender melhor, né? Quanto mais a gente lê, melhor a gente compreende. Um poliedro que apresenta apenas uma base na forma de um polígono com número de lados qualquer e todas as demais faces laterais triangulares é chamado de pirâmide. Você já estudou as pirâmides de base triangular e de base quadrada quando fez a planificação das superfícies delas no segundo ano.
Então, nós temos aqui ao lado esquerdo a pirâmide de base quadrada e ao lado direito a pirâmide de base triangular. Então, olha lá, face quadrada que é a base. Então, essa parte aqui vocês estão vendo que é um quadrado. E aqui a face triangular, que, olha só, o triângulo da base, né, triangular desta pirâmide. E aqui a base quadrada desta pirâmide. Vamos continuar lendo. Observe que a figura geométrica da base que dá nome ao prisma e também à pirâmide. Então, vamos observar que a figura geométrica da base que dá o nome ao prisma e também à pirâmide. Exemplo, prisma de base triangular, pirâmide de base triangular. Então, né, nas imagens a gente pode ver isso. Alguns prismas têm nomes especiais, como o paralelepípedo e o cubo, que você deve ter observado ao ler as falas nas ilustrações da página anterior. O mesmo acontece com as pirâmides. Por exemplo, uma pirâmide de base triangular tem 4 faces e por isso ela é também chamada de tetraedro. Olha lá então essa pirâmide. Aqui ao lado nós temos, né, explicando sobre a palavra tetraedro. A palavra tetraedro tem origem grega. Tetra significa 4 e edro vem de edrai, que significa face, ou seja, tetraedro é um poliedro de 4 faces. Nas classificações dos poliedros, você já estudou os nomes dos seus elementos, faces, arestas e vértices. Vamos explorá-los mais um pouco. Então, galerinha, aí o tetraedro, né? Porque, ó, 1, 2, 3, o outro lado, né? 4, então tem 4 faces. Muito bem. Vamos então passar para a página 38. Explorando poliedros. O professor vai compartilhar os poliedros a seguir. Observe-os com atenção e complete o quadro. Então, nós temos aí cubo, paralelepípedo, prisma de base triangular, pirâmide de base triangular e pirâmide de base quadrada e depois vem a pirâmide de base triangular. Então, cubo, paralelepípedo, prisma de base triangular, pirâmide de base quadrada e pirâmide de base triangular. Nós vamos observar que esses poliedros, eles têm números de faces, de vértices e de arestas. Então, nós temos que observar quantas faces tem este cubo, quantas faces tem o paralelepípedo, quantas faces tem o prisma de base triangular, quantas faces tem a pirâmide de base quadrada e quantas faces tem a pirâmide de base triangular. Depois nós vamos observar os números de vértices. Os vértices, lembrando que são as uniões, né? Onde eles se encontram, né? Então, aonde tem as arestas e as arestas se encontram com as faces. Então, a gente vai observar as faces, a gente pode dizer que é, né, nos cantinhos, onde tem a união. Então, nós vamos observar aí o número de vértices de cada imagem e também o número de arestas. Vamos lá, pessoal? Então, agora vou deixar vocês para a gente ir fazendo juntos, né, a observação e ir preenchendo o quadro abaixo. Então, vamos lá preencher, né, cada coluna aí. Número de faces, número de vértices e número de arestas. Então, vamos lá. Pessoal, então vamos fazendo junto, depois nós fazemos a correção comparando então no quadro, ok? No cubo, quantas faces? Vamos preencher primeiro o número de faces, depois o de vértices, depois o de arestas. Então, vamos lá. No cubo, são quantas faces? Muito bem, isso mesmo, 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 do outro lado. Pensem, né, nele no 3D, como se vocês estivessem manuseando ele aí. Que legal se você tiver um aí para você ir fazendo esta observação na sua mão.
Depois o número de vértice. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o número de arestas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Viram só? Agora vamos para o paralelepípedo. No paralelepípedo, ele tem quantas faces? 1, 2, 3, 4, 5, do outro lado 6. Então, 6 faces, duas, uma em cima, uma embaixo, e depois as 4 laterais. E aí, qual é o número de vértice dele? Vamos lá, número de vértice? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices também. E as arestas? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? Agora, o prisma de base triangular tem quantas faces? 1, 2, 3, 4 e no fundo 5. Quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. E arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 arestas. Pirâmide de base quadrada. Vamos lá para o número de faces. Também, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 faces, né? 1, 2, 3, 4, embaixo 5. O número de vértices, 1, 2, 3, 4, 5. O número de arestas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E lá na pirâmide de base triangular, quantas faces? 1, 2, 3, 4. Quantos vértices? 1, 2, 3, 4. Quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos corrigir? Vamos lá ver se vocês anotaram certinho. Número de faces do cubo, 6, 8 vértices e 12 arestas. Paralelepípedo tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Prisma de base triangular tem 5 faces, 6 vértices e 9 arestas. Pirâmide de base quadrada, 5 faces, 5 vértices e 8 arestas. Pirâmide de base triangular, 4 faces, 4 vértices e 6 arestas. No exercício 2, diz assim: a figura ao lado representa uma caixa em forma de prisma, que serve de embalagem para presente. Então, eu não vou subir aqui ainda, que eu já tenho a minha respostinha. E que está apoiada sobre uma das faces laterais. Então, olha lá, essa figura é uma caixa em forma de prisma, que serve de embalagem para presente. Olha lá, será que é um presente para a mamãe? Que foi o Dia das Mães ontem? E está apoiada sobre uma das faces laterais. Quantos lados tem a figura da base dessa caixa prisma? Quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5. Isso mesmo. 4, né? Nas laterais e a base. 5. Qual é o nome que um prisma desse tipo receberia? Então, ó, já disse. Prisma do quê? Qual que é a base? Quantos lados tem essa base? E aí, então, prisma de base pentagonal. Isso aí, parece um pentágono. B, complete a frase. Esse prisma tem quantas faces? Quantos vértices? E quantas arestas? Muito bem, 7 faces, 10 vértices e 15 arestas. Então, olha só, 7 faces. Estão vendo aqui o prisma de base pentagonal, que é de um pentágono, tem os 5 lados, e aí, quantas faces? 7, né?
quantos vértices, né? Cada união, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lá atrás, 10, que a gente não tá enxergando. E as arestas, 15. Agora vamos lá para a próxima página. Você sabia? As pirâmides são construções cheias de mistérios e curiosidades. As do Egito são as mais antigas e conhecidas, muito visitadas por turistas. Elas foram construídas por volta do ano 2650 antes do nascimento de Cristo, ou seja, há mais de 4.670 anos. É muito tempo, não é, pessoal? Há monumentos em formatos de pirâmide em muitos outros países, e eles foram construídos em épocas e com objetivos diferentes. Em alguns lugares, como no Egito, as pirâmides foram construídas como tumbas para os faraós. Em outros lugares, como na Indonésia e na Índia, elas foram construídas para servir de templos religiosos. Há também pirâmides modernas, como a do Museu do Louvre, em Paris, na França, que Mariana também sonha conhecer. Lembram da Mariana que estava vendo os cartões postais? Então, olha lá, aqui são as pirâmides da Indonésia, do lado direito, pirâmide na Índia. Veja onde ficam algumas das pirâmides espalhadas pelo mundo. Então, aqui nós temos o mapa mundi. Olha só, rocha em forma de pirâmide nos Estados Unidos. Chichén Itzá, no México, o templo aztecas de Teotihuacan, no México, a pirâmide do Louvre, lá na França. Nós temos também as pirâmides de Gizé, no Egito, e as pirâmides aqui embaixo de Meroé, no Sudão. Ao lado direito, nós temos o templo de Brihadisvara, na Índia, e o templo de Borobudur, na Indonésia. Nossa, quanto nome difícil de pronunciar, né? Leiam devagarzinho que vocês conseguem, tá bom? Agora vamos para a nossa tarefa de casa, atividade 3 e 4, lá da página 41. Então, na página 41, o exercício 3. Considere o poliedro representado ao lado. Então, você vai observar ele. Esse poliedro é um prisma ou uma pirâmide? E vai justificar a sua resposta. Por quê? Você tem que me dizer o porquê ele é um prisma ou porquê ele é uma pirâmide. E no exercício 4, você deverá dizer: considere os poliedros apresentados, complete o quadro com os números visíveis e reais dos poliedros. Então, o que você consegue ver e quais são os reais, porque a gente tem que considerar também a parte que a gente não vê, mas ela existe, né? Porque quando é tirada a foto de uma parte que não tá em 3D, que a gente possa ver totalmente todos os lados, a gente precisa considerar também a parte real. Então, tem a visível, que eu consigo ver, e a real, que é a verdadeira, né? Quantos tem mesmo no total. Então, o poliedro, temos 2, você vai dizer o número de faces, visíveis e reais. O número de arestas, visíveis e reais. E o número de vértices, visíveis e reais, nas duas imagens, tá bom? Um beijão, boa tarefa de casa e até a próxima aula!